Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu sou Ivonalda e estou aqui para passarmos uma meditação, uma reflexãozinha em relação à quarta do poder. Mas aí você pode pensar, mas a quarta do poder não fazemos mais porque a igreja está fechada. A igreja pode até estar com as portas fechadas, mas a mensagem de Deus ela deve continuar dentro da sua casa. E a quarta do poder, ela agora está entrando na sua casa. Esse poder maravilhoso que vem de Deus, ele também vai fazer parte do seu lar. E como ainda não podemos estar na igreja, hoje eu estou aqui, por trás da tela e você dentro da sua casa. E vamos refletir um pouco sobre o tema, o santuário do lar. Mas como toda quarta de poder tem pedidos e agradecimentos, temos um pedido especial para você. Para que você ore pela família do Heleno, e a Jeane. O filho dele, o Bruno, sofreu um acidente e está precisando das orações. Ele está na UTI e precisando do socorro de Deus. O Heleno e a Jeane fazem parte da igreja do Jaraguá. Foram batizados o ano passado e estão agora neste momento de dor, de tristeza. Pois o filho do Heleno está na UTI precisando dos socorros médicos e também da proteção de Deus. Que vocês possam orar. E o agradecimento que temos a fazer é agradecer porque estamos vivos e estamos bem com a nossa família, mesmo com algumas coisas acontecendo no mundo, mas Deus se faz presente em nosso lar. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o santuário do lar. Como está a sua família? Como estão seus filhos? Como está seu esposo, sua esposa? Como está o seu lar? E como é que também está a família da igreja, as outras famílias, como elas estão? Você já parou para pensar? Você já tirou um tempinho para orar por alguma família da igreja? Não podemos considerar os diferentes aspectos da vida em família sem incluir o relacionamento dela com a família da igreja, não é verdade? A família da igreja faz parte da nossa família. Sabemos que os relacionamentos familiares não se restringem ao lar. Eles também incluem a família por extensão, tanto a de sangue como a de fé. A da fé é a família da igreja. Deus nos colocou no mundo como uma força influenciadora. Portanto, precisamos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor também. Precisamos nos preocupar com a família da igreja. Certo momento, Jesus estava falando para a multidão e sua mãe e seus irmãos chegaram. E ela pediu para avisar que ela estava lá fora. E alguém foi correndo e disse: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e quero falar contigo. E Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Nossa, que coisa! Os discípulos sabiam que quem estava lá fora era Maria, a mãe de Jesus. E por que Jesus falou dessa forma? Pode parecer que Jesus estava repudiando sua família. Não é isso que parece? Mas na verdade não era isso. E Jesus estendeu as mãos e disse assim para os discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Nossa! Que frase impactante, né? Você pode ver isso em Mateus, capítulo 12, verso 46 a 50. Jesus aqui não está nos ensinando a desconsiderar os membros da nossa família. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas ele está tentando nos ajudar a entender que as pessoas que se encontram dentro da igreja, que seguem os mesmos princípios que cada um de nós seguimos, que observa e vive em comunhão com Deus, esses são os nossos irmãos e as nossas irmãs de fé. Nossa comunidade na igreja também é a nossa família. Que coisa maravilhosa. Mas como a família deve se relacionar com a comunidade da igreja? Que tipo de observações devemos ter? O princípio de tudo, meus irmãos, sabe onde começa? Começa no lar. Se uma família em seu lar vive em comunhão com Deus, ela vai viver em comunhão com Deus dentro da igreja. E ela vai transmitir essa comunhão para os demais dentro da igreja.
Na comunidade da igreja e na interação com seus membros, a família deve encontrar um ambiente seguro para seus filhos interagirem com as pessoas que buscam e têm os mesmos objetivos. Mesmo dentro da igreja, a gente tem que ter essa preocupação. Com quem estamos nos relacionando? Não temos que fazer distinção de ninguém, nem excluir ninguém. Mas temos que também entender o que está acontecendo, porque não é só o simples fato que está dentro da igreja que essa pessoa pode ser uma influência boa para a nossa família. Às vezes ela ainda está aprendendo tudo, ela não está entendendo nada. Outros até acham que estão totalmente perfeitos, não aceitam orientação, não aceitam ensino. Então é por isso que temos que ter esse cuidado, né? Essa visão mais aguçada. Não uma visão para criticar, julgar ou pré-julgar, mas sim uma visão para ajudar. A família deve ser um refúgio para os filhos contra a influência negativa do mundo lá fora. Por isso que temos que ter aquele certo cuidado com quem as crianças, os jovens e os adolescentes estão se relacionando. Essa proteção não é apenas uma proteção física, mas uma proteção mental e uma proteção espiritual que devemos ter. As atividades das quais as famílias participam na igreja precisam ser diferentes das atividades que o mundo oferece e precisa promover um desenvolvimento espiritual. Algumas famílias na igreja, ela tem um comportamento dentro da igreja, mas em casa tem outro comportamento. Como, por exemplo, tem muitas famílias que dentro da igreja são exemplar. Mas dentro de casa, os pais são violentos, o marido é violento, a mãe é estressante, irritante, não tem paciência com os filhos são desobedientes, são irreverentes. Mas dentro da igreja estão ali como se tivessem disfarçados. E muitas pessoas vão ter eles como uma família exemplar. Não deveria ser assim. A pessoa que você é dentro da igreja deve ser dentro do seu lar. A pessoa que você é dentro do seu lar deve ser dentro da igreja. Muitos jovens hoje têm vergonha de ser cristão. Eles querem parecer mais com as pessoas do mundo do que com um membro de uma igreja. Podem até sentir vergonha quando alguém passar por junto deles e dizer a paz do Senhor. Alguns sentem vergonha. Então, por isso, eles se vestem igual ao mundo, falam muitas vezes lá fora igual as pessoas do mundo, têm um comportamento parecido com algumas pessoas do mundo. E não entende que elas têm que ser a luz para o mundo, não o mundo ser a luz para eles. Mas isso também começa no lar. Isso vem de dentro de casa. Como os pais estão orientando seus filhos. Então, como os pais também estão se comportando para que seus filhos sejam um exemplo. Tudo isso é preocupante. Nós estamos aqui para criticar, mas sim para orientar. Devemos ter um pouco de atenção quanto a isso, pois não é o simples fato de ser membro da igreja que fará com que tal família ou tal pessoa seja uma proteção para a sua família, as quais irá influenciar de forma positiva a vida dos seus filhos, ou até a tua própria vida mesmo. Como é o comportamento dessa pessoa dentro de casa, no meio, na rua e dentro da igreja? Ela vai ser uma influenciadora positiva na minha vida? Temos que ter esse cuidado. É necessário um preparo no lar para que a nossa família se torne uma proteção e boa companhia para a vida de outras famílias. Se uma criança não é bem cuidada, um adolescente não é bem orientado, um jovem não é bem ensinado nos princípios divinos, ele não vai ser uma boa influência para outra família dentro da igreja, para os seus colegas, amigos e irmãos. Tudo acontece através do envolvimento dos membros da família nas atividades e no conhecimento e a prática dos ensinamentos divinos. Se eles não estão unidos e ligados nos ensinos de Deus, nos princípios diários, eles também não farão isso dentro da igreja. Vou dar um exemplo para entendermos melhor. Quando os cultos matutinos e vespertinos são realizados no lar,
As crianças elas estão sendo preparadas para apreciar os cultos da igreja. Mas quando isso não acontece, só acontece esporadicamente, essa criança ela não vai entender essa rotina, ela não vai sentir prazer para isso. Então, quando ela chega na igreja, ela fica contando um minuto e segundo para que termine, ou elas ficam lá fora conversando com os amiguinhos, ou às vezes até estão próximos dos seus pais, sentados do lado, mas estão no celular ou conversando com o amigo. Aquele culto parece ser enfadonho. Eles ficam irritados, querendo ir para casa, porque em casa tem algo melhor para ver. Percebe como isso acontece dentro do lar? Quando ela tem essa rotina, a família tem o costume de fazer o culto, um culto divertido, mas que não percam a reverência, um culto diferenciado, onde todos participem, ou todos se alegrem com a palavra de Deus, ela vai sentir prazer nos cultos da igreja. A mesma coisa acontece com a lição da escola sabatina. Ao estudar a escola sabatina no lar, a criança deseja fazer parte da escola sabatina na igreja, pois ela está familiarizada com o assunto, estudando e pode participar e contribuir de alguma forma. Mas quando isso não acontece, ela entra na salinha em silêncio e vai sair em silêncio. Porque para ela aquilo ali não tem tanto significado, porque isso não faz parte da rotina dela. Quando existe uma atmosfera de missão dentro do nosso lar, onde podemos auxiliar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ajudar vizinhos, parentes, amigos, pessoas necessitadas. Quando há esse envolvimento da família, em propósito também dos outros, essa criança ela vai aprender a ser prestativa, ajudar nas tarefas diárias, que é importante, e ela também vai fazer isso também dentro da igreja, sendo um auxílio e se desenvolvendo dentro do ministério, dentro da igreja, em alguma parte da igreja. Mas quando ela não tem esse envolvimento dentro de casa, para ela isso é indiferente. Quantos adolescentes, quantas crianças e quantos jovens, às vezes em casa, eles agem assim. Terminam de comer, pega o prato, joga na pia. Levantam da cama, deixa do jeito que estava. Vai pro banheiro, deixa tudo bagunçado, tudo molhado. Tira uma coisa, não põe no lugar. Por que elas fazem isso? Porque elas sabem que os pais vão lá colocar no lugar, vai lá arrumar. Ou então tem um empregado em casa para cuidar de tudo isso. Essa pessoa vai desenvolver um senso egoísta, onde ela não está se preocupando com o outro. Ela não se preocupa com o próximo. Cadê o amor ao próximo? Eu cuidando da minha casa, eu estou cuidando dos meus. Eu fazendo alguma coisa na minha casa, eu estou ajudando os meus pais. Eu estou amando os meus pais. Percebe? Tudo isso ela vai levar para a igreja também. O lar é a escola onde todos podem aprender como se deve agir na igreja. É no lar que se aprende. Não é na igreja que se aprende algo para levar para casa. É dentro de casa que se aprende tudo para levar para a igreja e levar para o mundo lá fora. As pessoas precisam ver em nós o Cristo que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós vivemos. Estamos aqui nos preparando para sermos membros da família real. Cada membro da família deve se preocupar, se preparar para tornar a vida do outro, do nosso próximo, mais agradável possível nesse mundo. Esse mundo já é triste. E se muitas vezes o nosso senso egoísta, a nossa falta de sensibilidade com o outro acontecer, a nossa vida se torna ainda pior. Os pais se tornam cada vez mais ansiosos, mais tristes, mais depressivos, porque não tem uma ajuda dentro do seu lar. Não tem uma família que apoia. Se os anjos de Deus vivem aqui ajudando, fazendo tudo o que é possível de acordo com a ordem do Pai, quem somos nós para também não fazer algo pela nossa família ou pelo nosso próximo? Sabemos que aquele que se propõe a ajudar, Deus vai estar também ajudando ele. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Isso é a coisa mais certa que existe. Se uma família tem paz em seu lar, tem companheirismo, comprometimento, são pessoas que estão buscando cada dia mais a Deus, existe harmonia entre eles, tudo isso vai ser levado para a igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros.
cessarão as contendas, terá maior e verdadeira cortesia cristã entre os membros, haverá mais união, haverá mais paz. No livro Orientação da Criança, na página 549, se vocês desejarem ler, vai ter lá alguns aconselhamentos bons. Se a família é uma igreja em seu lar, em todos os sentidos da palavra, sua influência na igreja será uma grande bênção para todos. Amém? O lar prepara os filhos para serem uma bênção na igreja. E a igreja ajuda a completar o trabalho que foi iniciado no lar pelos pais. Cada família é uma igreja sobre a qual cabe a responsabilidade aos pais, como sacerdotes de seu lar, se empenhar para a salvação dos seus filhos. Se um lar não tem um sacerdote, o rebanho fica disperso. Então é preciso. Se o pai não é o sacerdote, a mãe tem que ser o sacerdote do seu lar. Se a mãe não é, o pai tem que assumir o papel de sacerdote do seu lar, para poder comandar tudo, organizar tudo e orientar todos. Devido à grande falta de piedade e santificação no lar, a obra de Deus é grandemente impedida, pois algumas famílias levam para a igreja uma influência que não exercem na sua vida doméstica, nem em suas relações comerciais nem sociais. São diferentes, têm um comportamento todo diferente. São na igreja pessoas que parecem ser bondosas, gentis, né? Pessoas às vezes até consagradas, mas dentro de casa tem outro comportamento. Às vezes o pai é agressivo, a mãe é uma pessoa que irritadiça, só vive estressada, os filhos são desobedientes, são irreverentes, não são pessoas que não ajudam, não protegem, nada. Então, vive uma vida dupla. Um cristão não pode ter uma vida dupla. Uma família não pode ter uma vida dupla. O que eles são dentro de casa tem que ser na igreja. E o que são dentro da igreja tem que ser dentro de casa. É por isso que Deus tem que estar no centro de tudo. Eles esquecem que o mundo logo conhecerá que eles não têm estado com Jesus e que pouco têm aprendido. Então, não vai demorar muito, que toda essa máscara um dia cai. E muitos serão prejudicados com isso. Quão grande responsabilidade a família tem sobre a igreja? Muitas vezes vamos à igreja em busca que ela seja influência para o nosso lar. Mas nos esquecemos que são as famílias que compõem a igreja. A igreja é um resultado do que nós somos em nosso lar. E o grupo de famílias é que forma a igreja, para se tornar uma influência na comunidade e no mundo também. Se as famílias estão distantes de Deus, isso refletirá negativamente na igreja. A igreja será enfraquecida. Mas, se as famílias estiverem buscando a Deus diariamente em comunhão, a igreja será fortalecida e seus projetos terão êxito para com os de dentro e com os de fora. A igreja pode estar linda por fora, mas se os membros de dentro, que estão dentro da igreja, não estiverem em harmonia com os princípios divinos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, dentro do seu lar, não adianta nada. A igreja vai ficar só bela por fora, mas por dentro não vai agradar a Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que precisamos parar para refletir como é que está o nosso lar. O que estamos levando para dentro do nosso lar. Como os nossos filhos estão se comportando dentro da igreja e fora da igreja, na rua, na escola, na faculdade, seja lá onde estiver. O que estamos fazendo? Precisamos fazer essa reflexão todos os dias. O que preciso melhorar? Como posso melhorar meu relacionamento, o relacionamento da minha família com a igreja? Em que área precisamos de uma mudança? Irmãos, hoje é o dia da mudança. Você pode até dizer, mas meu lar está perfeito. Será? Às vezes é necessário a gente começar a fazer uma reflexão na nossa vida. Em nós mesmos, muitas vezes. Será que tudo que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que o que eu sou dentro de casa está agradando a Deus? Será que o que eu sou lá fora, o que as pessoas olham em mim, está agradando a Deus? Será que a minha família está sendo um exemplo para ser uma influência boa para a vida de outra família, para os jovens
de outra família, para as crianças ou adolescentes de outra família. Hoje é o dia da gente fazer essa avaliação, de pedirmos a Deus que transforme tudo aquilo que há em nós e tudo aquilo que impede de tomar parte na vida ativa da igreja. Que Deus retire isso de nós. Precisamos pedir que Ele coloque em nós e em nossa família amor pelos pecadores, amor por aqueles que ainda não entendem aquilo que nós aprendemos, aqueles que ainda estão na caminhada e até mesmo aqueles que não querem aprender. Nós temos que ter paciência e sabedoria divina. Cristo, Ele deseja ver em nós algo que se orgulhe e precisamos ser orgulho para Deus. Lucas, ele diz assim, que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todo dia, pedir perdão a Deus todo dia por algo que nós estejamos fazendo e às vezes achamos que está tudo certo. Que possamos nos regozijar com o céu cada vez que uma pessoa entra pelo pátio da igreja e toma sua decisão. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar e se alegrar com o batismo. Se alegrar com alguém que do nada ou através de um estudo bíblico, não sei, veio para a igreja, está fazendo parte desse corpo da igreja. Precisamos ensinar aos nossos filhos, aos jovens, aos adolescentes, a ter essa alegria. E pedir a Deus que nos prepare para que possamos juntos fazer parte dessa família celestial grandemente abençoada. Que Deus derrame bênçãos na sua vida e que Deus faça da sua família um pedacinho do céu. E que você também permita que Deus faça isso dentro do seu lar. E que seu lar e sua família sejam um mecanismo de influência positiva na vida de muitos para a salvação de vidas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Também queremos te pedir, Senhor, já que nesta semana estamos orando pelos necessitados, aqueles que estão nas ruas desprovidos de tudo, que o Senhor venha ajudá-los. Eles podem estar separados de tudo e podem ter sido abandonados por muitos, Senhor, mas eles não foram abandonados por Ti. Cuida das pessoas que estão desabrigadas neste mundo. Essa semana, desde segunda-feira, estamos orando pelos desabrigados, estamos orando até sábado. E que o Senhor cuide deles, porque sabemos que o Senhor os ama. Também vai ser com o Bruno, o filho do Heleno, da Igreja do Jaraguá, que precisa de uma cura, Senhor. Que o Senhor, em breve, logo, traga ele de volta para o seu lar, para a sua família. Abençoa o lar de todos. Isso que eu te peço, em nome por amor do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, até a próxima Quarta do Poder, que será no próximo mês. Será uma vez por mês para todas as igrejas. Na próxima Quarta do Poder, se ainda for online, teremos um convidado que irá passar a reflexão. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite. Fiquem com Deus.